Atos capítulo 2, verso 29 até o versículo de número 36. Irmãos e irmãs, diz-nos o seguinte, palavra do Senhor. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltados, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui, até o versículo 36, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos agora todos juntos recitarmos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 16, todos juntos com bastante vigor e determinação. Vamos lá? Apocalipse 19, versículo 16. Apocalipse 19, versículo 16. Todos abriram? Ou vejam aí na parte inicial da lição. Vamos lá, todos juntos. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Muito bem, que Deus também nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai concluir essa pequena série, dentro da série que nós estamos tratando, a pessoa e obra de Jesus Cristo, no seu sentido específico, os ofícios, as funções do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então nós já vimos que Cristo ele é profeta, nós já vimos que Cristo ele é sacerdote, e estamos a ver agora que Cristo ele é o nosso Rei. Cristo ele é o nosso Senhor. E é interessante porque cada uma dessas funções, cada uma dessas atribuições, cada um desses ofícios que a gente considera da pessoa de Jesus Cristo, eles meio que se complementam e vêm ao encontro das nossas necessidades e necessidades espirituais. Por quê? Quando nós vimos que Cristo ele é profeta, a gente observou que Cristo ele atende a uma necessidade nossa, necessidade de direção, de instrução, de orientação. Por isso ele nos fala a palavra do Senhor. Por outro lado, a gente observou que Cristo ele é sacerdote. E como sacerdote que Cristo é, ele vem atender a nossa necessidade de perdão, de cancelamento dos nossos pecados, e a gente viu isso de maneira bem detalhada ao longo dos nossos estudos. E por fim, Cristo, ele é rei com o intuito de atender uma outra demanda, outra necessidade que nós temos, que é a necessidade de nós sermos orientados, de nós sermos conduzidos, de nós sermos comandados. Então veja que cada um desses ofícios, eles cumprem essas missões ou essas funções de atender às nossas necessidades e necessidades espirituais. Então, na semana passada, a gente começou a trabalhar o ofício real de Jesus Cristo. Em outras palavras, que Jesus Cristo ele é rei. E basicamente nós dividimos essa aula, dividimos esse material, pelo menos em 3 pontos, em 3 divisões. No primeiro momento, vimos isso na última aula,
a função real, a função de rei na Bíblia. E a gente fez, pelo menos um breve histórico, mostrando que, inicialmente falando, dentro da estrutura social da nação de Israel, não havia um rei instalado no cargo, não, jamais. Muito embora haver prescrições que orientavam a conduta do rei, o rei ele só veio existir enquanto função um pouco mais adiante, quando Saul ele foi investido na condição de rei, porém, por causa da sua desobediência, ele foi destituído do cargo, e aí em seu lugar reinou Davi, aquele a quem Deus se referiu como o homem segundo o seu coração, e aí Deus ele faz com Davi uma aliança, e dentro dessa aliança que Deus faz com Davi, Deus promete a Davi que sempre o seu descendente ou os seus descendentes iriam ocupar o trono de Israel. A gente observa que essa promessa, ela não só teve um alcance imediato, mas ela também teve um alcance mais abrangente, que foi aquilo que nós vimos no segundo ponto da nossa lição. Porque quando Deus ele faz essa promessa a Davi, que o seu descendente se assentaria no seu trono, que o seu descendente reinaria e reinaria eternamente, ele estava se referindo à pessoa de Jesus Cristo, descendente de Davi, que, cumprindo todas as promessas que diziam respeito ao seu reinado, ele veio no seu nascimento, ele iniciou o seu ministério, e ao iniciar o seu ministério, Cristo ele começou um reinado aqui neste mundo. Não um reinado físico, não um reinado militar, não um reinado visível, não, mas sim um reinado espiritual, aquele que se faz presente no coração de todos aqueles que professam o seu nome, de todos aqueles que creem nele como seu Senhor, como seu Salvador. Então é por isso que nós podemos dizer, é por isso que nós podemos afirmar que Cristo ele é o nosso Rei. Essa foi a declaração, essa foi a defesa que os nossos irmãos fizeram, sobretudo nos primeiros anos do cristianismo, se contrapondo à ideia do Império Romano de que César era rei. Os cristãos disseram, não, Cristo ele é rei. Então basicamente foi isso que nós vimos na nossa última aula, esses dois pontos dentro dessa lição. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai estudar? A gente vai trabalhar o ponto 3 da lição que os irmãos têm aí diante de vocês. E o que é que trata esse ponto 3? Ele trata acerca dos aspectos do reinado de Jesus Cristo. Para ser mais direto, para ser mais incisivo, para ser mais claro, como é que Cristo ele exerce a função real? Como é que Cristo ele desempenha hoje, na atual situação, a sua função, o seu ofício de rei? Então a gente vai tratar disso hoje pela manhã, de acordo com a vontade e pela graça do Senhor em nossas vidas, ok? Então, a nossa aula, o tema continua o mesmo, ofício de Cristo, o reinado, ou Jesus Cristo, o rei, mas hoje de maneira específica a gente vai trabalhar como é que Cristo ele reina, e aonde é que Cristo ele reina, ou seja, os aspectos do reinado de Jesus Cristo. Aspectos do reinado de Jesus Cristo. Pegaram aí? Localizaram aí? Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, o ofício real de Cristo, e quando a gente fala ofício real de Jesus Cristo, eu estou me referindo ao fato de Jesus Cristo ele ser rei, se manifesta como? Em vários aspectos. Em vários aspectos da vida de Jesus Cristo, se manifesta em vários aspectos do ministério de Jesus Cristo, que ressoa, que atinge não só a sua igreja, mas por extensão todo mundo, todo o cosmos, vamos assim dizer, todo o cosmo, toda a ordem criada. E aqui eu pelo menos observei e destaquei dois aspectos, 2 pontos, 2 lugares nos quais Cristo ele reina. Em primeiro lugar, Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, ele reina sobre o universo. Em primeiro lugar, Cristo ele reina e reina sobre o universo. Então quando a gente fala, então quando a gente diz, então quando a gente declara que Jesus Cristo ele é rei, a primeira visão que a gente deve ter desse reinado de Jesus Cristo é esse domínio, esse controle,
esse comando que Cristo ele exerce sobre todo o universo. E aqui eu posso afirmar com toda certeza e sem medo de errar, não só o mundo físico, que é esse mundo visível que nós conseguimos enxergar, ver, mas também Cristo ele reina sobre o mundo invisível, o mundo espiritual. Então, o reinado de Jesus Cristo abrange a tudo e abrange a todos. Então, Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, ele é o rei do universo. Jesus Cristo, ele é Senhor de todas as coisas. Veja como as coisas elas acontecem quando você analisa o ministério de Jesus Cristo. Ele vem aqui à terra, como de fato nós já observamos, ele exerce o seu ministério, ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele é entronizado à direita de Deus e dentro dessa posição ele está a fazer o quê? Ele está a reinar com a autoridade que o Pai, ele lhe deu, de certa forma como fruto do seu trabalho, de certa forma como resultado da sua obra, a sua obra de sacrifício, a sua obra de morte, a sua obra de redenção. Hoje, agora, nesse exato instante, Cristo ele ocupa uma função ou uma condição exaltada, onde todas as coisas mesmo, estão sob o domínio de Jesus Cristo. Já pararam para pensar nesse aspecto? Já pararam para pensar nessa realidade? O nosso rei, meus irmãos, o nosso Salvador, minhas irmãs, ele é um rei absoluto. Por quê? Ele reina sobre tudo e sobre todos. Deus lhe deu essa condição, essa autoridade. Veja o que Cristo nos fala acerca disso, quando ele está a se despedir dos seus discípulos, dando as suas palavras finais, lá em Mateus, capítulo 28. Abram aí, por favor. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Olhem só o que Cristo ele diz e que Cristo fala essas coisas. O Cristo que estava na cruz, agonizando, dizendo a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Não, o Cristo é exaltado, aquele que havia vencido a morte, o Cristo é exaltado, que estava prestes a ascender aos céus e ser entronizado à direita de Deus. Então, nessa condição, olhem só, meus irmãos, minhas irmãs, o que Cristo ele diz, e veja, se o reinado de Cristo, ele não abrange toda a ordem, todo o universo criado. Mateus 28, de forma específica, o versículo de número 28. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Desculpa, Mateus 28, versículo 18. Obrigado aí, Reginaldo. Então diz o seguinte, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, no caso falou aos seus discípulos, dizendo, o que é que Cristo diz? Toda autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo, quer seja no céu, quer seja na terra. Quem tem autoridade é rei, meus irmãos. Quem tem autoridade comanda, governa, dirige. Então veja, não só no céu, mas também na terra, aqui englobando todos os aspectos, Cristo ele recebeu do Pai toda a autoridade. Mais tarde, no nosso culto à noite, a gente vai ver, de certa forma, uma das implicações dessa autoridade que Cristo ele recebe do Pai. Se você for seguir aqui a sequência, o versículo 19, uma vez que é dada toda a autoridade a Jesus Cristo no céu e na terra, o que é que ele faz? Ele nos comissiona para pregar o Evangelho. Então, pelo fato de Cristo ser rei, dele ser o nosso rei, nós fomos comissionados como seus arautos, como seus mensageiros, para poder falar a sua palavra. Mas disto, a gente falar um pouco mais, logo mais à noite, vou entrar nesse detalhe. Então, Cristo, ele tem toda a autoridade no céu, toda a autoridade na terra. Abram aí, por favor, meus irmãos,
lá no Salmo 2. Aqui é um daqueles salmos que nós chamamos de salmos messiânicos. E por que nós chamamos de salmos messiânicos? Nós chamamos de salmos messiânicos porque são salmos que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, apontam para a obra de Jesus Cristo. E o Salmo 2, ele declara justamente isso, o reinado do ungido de Deus. Deixa eu fazer aqui uma pergunta bem discreta. Você não precisa responder de forma visível não. Vocês leram os textos devocionais que tem na lição? É importante fazer essa leitura, porque os textos, eles dão base à aula que a gente está tratando, à aula que a gente está dando. Se você analisar, o Salmo 2 é um desses textos, que fala justamente sobre o reinado de Jesus Cristo. Então, essas leituras devocionais, como acontece em qualquer lição de revista escola dominical, é feita para fortalecer mais. Então, quando você pegar a lição, meus irmãos, tem esse compromisso, durante a semana, pega a passagem do dia, tem a passagem do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, vai reforçar mais a lição. Então, aqui você encontra no Salmo 2, um salmo messiânico, que aponta para o reinado de Jesus Cristo. E nesse salmo, sobretudo nesse trecho que a gente vai ler, a gente vai observar o domínio que Deus o Pai entregou a Deus o Filho, e por isso ele é rei e reina sobre o universo. Isso já havia sido profetizado pelo menos 1000 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo, que ele iria reinar, que Deus iria dar essa autoridade a ele. E nesse período atual no qual nós nos encontramos, ele está exercendo essa sua condição de rei, reinando sobre os céus e a terra. Olha só, Salmo número 2, versículos 6 até o versículo número 9. Salmo número 2, versículos de 6 até o versículo 9. Olha só, Deus falando, e Deus fala o quê? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus diz aqui que construiu um rei que é dele. E que rei é esse? Não era Davi, não era Salomão, não eram os descendentes de Davi e Salomão, mas sim Jesus Cristo, o rei que viria, confirmando essas promessas proféticas. E a gente viu isso semana passada. Versículo 7, ele segue dizendo: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, esse rei, que é Jesus Cristo, no caso o próprio Deus, desculpa, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Deus prossegue dizendo: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, Deus deu a Jesus Cristo o quê? As nações, os povos, como sua herança, como sua possessão. É por isso que Cristo, ele reina acima de tudo e de todos. Ele é o governante supremo do universo. Ele é o governante supremo do mundo. Então, é sob a sua autoridade que os reis, os governantes, eles exercem os seus governos humanos. Nada foge ao controle, nada foge ao domínio, nada foge ao governo de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Governo esse que Deus exerce através do seu próprio Filho. Versículo 9. Deus complementa dizendo: com vara de ferro as regerás, no caso as nações, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, Cristo, ele tem essa autoridade, esse domínio. Ele sustenta toda a ordem criada pela palavra do seu poder. Abram aí, meus irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E já eu quero fazer uma observação em relação a esse ponto aqui, desse reinado que Cristo ele exerce sobre o universo. Hebreus 1, 3. Textão conhecido nosso, né? Vez por outra a gente faz menção a ele. E aqui eu queria destacar esse aspecto desse domínio que Cristo exerce, sobretudo pelo fato dele sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versículo 3, diz o seguinte: ele, o autor sagrado está se referindo a Jesus,
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, veja, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o mesmo que fez a purificação dos nossos pecados, Jesus Cristo, enquanto estava na cruz do Calvário, ele ascendeu aos céus e agora ele se assentou à direita da majestade do Pai. E de lá, o que é que ele faz? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus irmãos, minhas irmãs, nada, absolutamente nada do que acontece neste mundo acontece sem a permissão de Jesus Cristo. Percebem? Quando você entende esse fato, quando você entende essa realidade, o quão aliviados nós ficamos. Porque muitas vezes a gente olha para o mundo que está à nossa volta e a gente observa, entre aspas, certo descontrole, que as coisas estão fora do lugar, como se houvesse um outro poder operando, sobre o qual Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não tivesse controle. Isso não existe. Isso não existe. Desde as calamidades, as tragédias, aos acontecimentos, aos fatos maiores ou menores, todos eles estão sob o governo de Jesus Cristo. Por quê? Ele reina sobre todo o universo. Então, Cristo é rei? Sim. As Escrituras afirmam com toda certeza. E qual é o seu primeiro campo de atuação, vamos assim dizer? O universo. Todas as coisas. Quer seja no céu, quer seja na terra, sobre elas, Cristo, ele exerce a sua autoridade. Aí você pode perguntar, aqui é extra do que tem aí na lição, até quando isso vai acontecer? Até quando Cristo ele vai exercer seu reinado? Nesse aspecto de reinar sobre todas as coisas, até a consumação de todas as coisas. E qual é esse dia? Exatamente. A gente sabe pelo menos o que vai acontecer quando esse dia chegar. Abram aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser complementar na sua lição, pode complementar. 1 Coríntios capítulo 15. Esse é o período, no qual Cristo está exercendo esse reinado, no seu sentido de ser o reinado sobre o universo. Olha só, o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele trata especificamente da ressurreição. Todo o capítulo 15 ele trata sobre a ressurreição. E Paulo está discorrendo acerca desse tema da ressurreição. Está falando muitas coisas acerca da ressurreição. Haverá aula que a gente vai trabalhar sobre a ressurreição de Jesus Cristo e suas implicações. Vai ser uma das aulas finais dentro dessa série. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu queria só fazer essa observação. Olha só. A partir do versículo 20, só para você pegar aqui a linha de raciocínio. Olha só. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Paulo diz assim, veja, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem aqui no sentido de morrerem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. A morte vem por Adão, a ressurreição por Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então ele está apontando aqui para a consumação de todas as coisas, quando Cristo vier e ressuscitar todos, assim como ele foi ressurreto. Então, quando isso acontecer, a consumação da nossa salvação, a nossa ressurreição física, olha só o versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então ele vai entregar o reino a Deus.
Isso não aconteceu ainda, vai acontecer. As potestades ainda estão aí, agindo, prevalecendo. Sob o controle de Deus, sim. Mas quando Cristo vier, nos ressuscitar, nos levar para si, Ele vai destruir todo o império do mal. E vai fazer o quê? Pegar esse reinado e devolver ao Pai. E juntamente com Ele, com eles, nós estaremos para todo sempre. Amém. Até lá, meus irmãos, a história está se desenvolvendo. Mas vai chegar. E está mais perto do que a gente possa imaginar. Ok? Muito bem. Alguma dúvida nesse ponto do reinado de Cristo sobre o universo? Não? Beleza. Em segundo lugar, Cristo, Ele reina sobre sua igreja. Cristo, Ele reina sobre a sua igreja. Irmãos, irmãs, Jesus Cristo é o Rei dos crentes. E quem são esses crentes? É o povo que foi salvo por sua graça. É por isso que a Bíblia descreve Jesus Cristo como o cabeça. Cabeça no sentido de líder. Cabeça no sentido de comando. Cabeça no sentido de orientação. Você observa que em algumas passagens da Bíblia Sagrada, Cristo, ele é descrito como o cabeça da igreja. O comandante, o rei da igreja. Olha só, um texto conhecido que fala acerca disso. Efésios, capítulo 5. Versículo 23, você pode ler depois os demais textos, pode ler depois 1 Coríntios 11, Colossenses 1, 18, mas vamos ler pelo menos esse de Efésios. Olha só, como a Bíblia descreve Jesus Cristo como cabeça, e quando ela descreve Jesus Cristo como cabeça, ela está descrevendo Jesus Cristo como o rei da igreja, comandante, o dirigente supremo, ok? Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 23, mostrando a relação que deve haver dentro do lar, que de certa forma ilustra a relação Cristo-Igreja. Olha só o que Paulo fala aqui, destacando esse ponto, dele ser o nosso rei, por ele ser o cabeça da igreja. Versículo 23, olha só o que Paulo fala, porque o marido, veja, é o cabeça da mulher, como também Cristo, veja, é o cabeça da igreja, a autoridade que exerce condição de primazia, sendo este mesmo Cristo o Salvador do corpo, ou seja, o Salvador da igreja, que é o corpo de Jesus. Então, quando a Bíblia descreve Jesus Cristo como o cabeça, ela está descrevendo Jesus Cristo como o rei da igreja. Mas aí surge a pergunta, mas aí surge a indagação. Cristo, ele é revestido de autoridade sobre a igreja? Sim. Cristo, ele conduz o seu povo? Sim. A finalidade dessa condução é levar esse povo à salvação? Sim. Mas de forma específica, de forma mais clara, de forma direta, como é que Cristo, ele reina sobre nós, meus irmãos? Povo seu, igreja sua, de várias formas, Separei aqui pelo menos 3 dessas formas, 3 dessas maneiras, como Cristo, ele exerce o seu reinado sobre nós. E quando a gente fala aqui a igreja, eu estou me referindo à igreja de Cristo, o seu povo. Não estou me referindo a uma denominação, não estou me referindo a um grupo específico, é a igreja de Jesus Cristo, a igreja visível, a igreja militante, a igreja que está aqui na terra, e no sentido absoluto, toda a igreja de Jesus Cristo, que envolve também a igreja triunfante, aquela igreja que está no céu. Quando a gente for trabalhar a doutrina da igreja de Jesus Cristo, a gente vai ver isso. Quando a gente fala a palavra igreja, existem alguns aspectos. Existe aquilo que a gente chama de igreja militante, que é a igreja visível que está aqui neste mundo. Existe aquilo que nós chamamos de igreja triunfante, que é aquela que está nos céus. Cristo reina sobre todas. Seja a igreja militante, seja a igreja triunfante. Então, como é que Cristo, ele exerce esse seu reinado? Como é? Em primeiro lugar, Cristo, ele exerce o seu reinado sobre nós de maneira amorosa. Cristo, ele exerce o seu reinado sobre nós de maneira amorosa. Não é fantástico, meus irmãos? Não é maravilhoso, minhas irmãs, a gente perceber isso? O nosso Salvador, ele não é um tirano, não. O nosso Salvador, ele não é um déspota, também não, que oprime, que subjuga de maneira humilhante o seu povo, não.
Cristo ele reina sobre nós. Cristo ele reina sobre a sua igreja baseado no amor. Tanto é que esse mesmo amor o levou a morrer por nós, sua igreja. Olha só, como Cristo se dirige a nós, que somos seus discípulos, que somos seus súditos, porque o seu reinado é um reinado de amor. Abram, por favor, Evangelho de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, versículos 14 e 15. Olha só como é diferenciado, né? O reinado que Jesus Cristo ele exerce sobre o seu povo. É diferente de qualquer governo, é diferente de qualquer direcionamento humano, seja qual for. O reinado que Jesus Cristo exerce sobre nós é um reinado baseado no seu amor, Olha só como ele se dirige aos discípulos. Olha só, João capítulo 15, versículos 14 até o versículo número 15. Todos abriram? Olhem só, meus irmãos, minhas irmãs, o que nos é dito aqui, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Somos amigos de Cristo quando nós obedecemos a Jesus Cristo. Versículo 15. Já não vos chamo servos. Olha só a coisa interessante. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha só a interação, olha só a ligação, a ternura com a qual Cristo ele nos trata. Eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vocês são meus amigos. Por que vocês são meus amigos? Porque tudo aquilo que o Pai me revelou, eu passei para vocês. E onde está isso escrito? Na palavra de Deus. Cristo veio e nos desvendou os mistérios do Senhor. Olha só, meus irmãos, como é essa relação que a gente nutre com Jesus Cristo. Somos servos dele? Somos, porque fomos remidos, fomos libertos pela sua obra. Mas esse reinado que ele exerce sobre nós é um reinado amoroso. E repito, não é de um tirano, não é de um ditador, não. É de alguém que nos ame, nos amou desde antes a fundação do mundo. É a primeira característica do reinado que Cristo exerce sobre nós. A segunda característica, Cristo ele exerce um reinado protetor sobre nós. Cristo ele exerce um reinado protetor sobre nós. Eu até falei na semana passada que dentro do contexto antigo, no qual foi escrito a palavra de Deus, sobretudo o Antigo Testamento, os reis, eles não só ficavam assentados nos seus respectivos tronos, cheio de pompa, cheio de luxo, não. Havia um período em que os reis iriam para o campo de batalha. E eles iriam fazer o que ali? Eles iam, melhor dizendo, defender os interesses do seu povo, proteger o seu povo. E eles iam para a luta, literalmente falando, para o fronte de batalha, literalmente falando, para proteger o seu povo, a sua nação. É diferente de algumas autoridades que fogem quando a coisa aperta, né? Cristo vai à frente. Cristo vai à frente como líder soberano que é. Ele não foge, ele fica até o fim. E ele fica com o intuito de proteger o seu povo. É isso que a gente experimenta de Jesus Cristo hoje. Ele reina lá nos céus. Ele reina sobre a sua igreja. E pelo fato de ele reinar sobre a sua igreja, ele protege, especialmente falando, a sua igreja. Porque do contrário, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja de Jesus Cristo, ela já teria sido há muito extinta aqui nesse mundo. Há muito. A igreja de Jesus Cristo, ela teria sido extinta nesse mundo, mas ela não foi extinta. Já estamos aí pelo menos 2000 anos de história. Alguns países com mais perseguição, outros países sem tanta perseguição, outros países sem nada de perseguição, mas o fato é, independente da condição, Cristo ele está sempre protegendo a igreja. A gente não precisa, seja de quem for, de pessoas para nos proteger,
Porque muitas vezes a igreja de Cristo fica colocando em pessoas a base da sua proteção. A gente não precisa, meus irmãos. A gente não precisa das autoridades, dos governos civis. A gente não precisa de ninguém. A gente só precisa de Jesus Cristo. E Ele vai nos proteger sem interesse até o fim de todas as coisas. Eu coloquei esse texto aqui de Isaías, mas eu queria chamar a atenção a 2 outros textos no Novo Testamento, que são exemplos claros, reais, de como Cristo ele protege o seu povo, naquelas circunstâncias mais contrárias, naquelas circunstâncias mais difíceis. E esses 2 textos são exemplos de experiências que se passaram na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava desempenhando o seu ministério e, de certa forma, atraindo para si a perseguição dos inimigos da igreja de Jesus Cristo. Em todos os momentos, Deus o livrou, Deus o protegeu, só não quando chegou o tempo de chamá-lo para si, para Jesus Cristo. Mas com exceção desse instante, em todos os outros, Paulo contou com a proteção de Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso rei. Vamos ver esses 2 exemplos? Se você quiser anotar esses 2 textos, você pode anotar que eu não os coloquei aí. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. A gente vai ver os versículos 9 e 10. Um exemplo aqui claro de como Jesus Cristo ele protege a sua igreja, protege os seus servos. Paulo estava ali, na cidade de Corinto, abrindo extensão ao reino de Deus, através da pregação da sua palavra. A perseguição começou a se levantar ali, Atos 18, versículos 9 e 10. A perseguição começou a se levantar ali, entendeu? Você vai ver isso a partir do versículo 6, que houve uma perseguição contra o apóstolo Paulo ali na cidade de Corinto. Aí depois que passa um momento mais complexo aqui, à noite Paulo tem uma visão, uma das muitas visões que ele teve de Jesus Cristo. E olha só, meus irmãos, nessa visão quem é que aparece a Paulo? O rei da igreja. Quem aparece a Paulo? O protetor da igreja. E o que é que o rei, o protetor da igreja, fala para Paulo? Fala para Paulo. Olha só, versículo 9 e 10. Olha como isso é real. Como o reinado de Cristo ele é um reinado protetor. Atos 18, 9 e 10. Olha só. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor, entenda-se, o Senhor Jesus Cristo, lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Por quê? Versículo 10. Porquanto eu estou contigo, e o que mais? E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Está vendo aí, meus irmãos? E Paulo passou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Deixou a igreja lá instalada. Uma igreja que dava uma dor de cabeça tremenda ao apóstolo Paulo. Pensa na igreja trabalhosa, era a igreja de Corinto, mas estava nos planos de Deus implantar aquele trabalho, estava nos planos de Deus fortalecer o apóstolo, proteger o apóstolo e não sofreu nada no sentido de interromper o seu trabalho até a igreja estar ali instalada. Cristo disse: eu estou contigo e ninguém, Paulo, vai ousar fazer mal. Por quê? Vou lhe proteger, vou lhe guardar, eu sou o rei, eu sou o soberano da igreja. Então não existe, meus irmãos, inimigos do evangelho que possam prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Nenhum, absolutamente nenhum. Ela pode sofrer, ela sofre muito, mas ser banida, ser extinta, jamais, jamais, porque Cristo sempre nos protegerá. Quer ver outro exemplo? Abram aí, por favor, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Aqui o negócio muda de figura, porque Paulo, ele até então estava sendo protegido, e a gente vai ver que ele vai ser protegido mais uma vez por Deus, mas ele estava prestes a receber a pena capital do Império Romano, a decapitação, como aconteceu lá na cidade de Roma. Ele foi decapitado, essa foi a sua sentença de morte.
Paulo foi decapitado, assim como foi João Batista, né? Um exemplo aí de pena de morte. Mas até então, como Paulo registra aqui, Deus o protegeu, Deus o guardou. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Oi? Hã? Sabia. Tanto é que no versículo 6 ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Exatamente. Então, olha só, o versículo 17. Paulo dando o seu testemunho pessoal. Ele diz: mas o Senhor me assistiu até então e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Olha só o final. E fui libertado da boca do leão. Aqui, boca do leão é uma linguagem figurada para o Império Romano, né? Então ele não morreu até então. E Deus o guardou, o protegeu para que ele pudesse ter dado o bom testemunho, como de fato deu, do Evangelho. Foi sempre assim? Não. Houve um momento em que ele morreu, foi sentenciado, não houve livramento. Mas até então, Deus o protegeu. Até porque a gente não pode evitar, né? A missão tinha sido cumprida. Exatamente. É como eu gosto de falar, ou por morte matada, ou por morte morrida, com exceção da vinda gloriosa de Jesus Cristo, a gente vai ter que partir para a eternidade. Então, foi o que aconteceu com Paulo. No caso, não foi uma morte morrida, como foi o caso de João, mas foi uma morte matada, né, pelo fato de ele ter sido sentenciado pelo Império Romano. Na verdade, cá para nós, eu não sei se vocês sabem, mas pelos registros que nós temos dos 12 apóstolos, e eu já excluo aqui Judas e substituo Judas por Paulo. O único que morreu por morte natural, sabe quem foi? João. Os outros 11 foram mortos. Exatamente. Cada um deles. Só João que foi poupado. Tem um livro muito bom, que vocês podem aprender um pouco sobre a biografia dos apóstolos. É um livro de MacArthur Jr., chamado 12 Homens Comuns. 12 Homens Comuns. Não é aquele filme não, viu? 12 Homens e um Segredo. Não. Aqui são 12 Homens Comuns, de John MacArthur Jr. Ele fala sobre a vida de cada um dos apóstolos e como eles partiram dessa vida. Dica cultural, fechando parênteses. Então veja, Cristo ele exerce um reinado amoroso, Cristo ele exerce um reinado protetor e por fim, Cristo ele exerce um reinado recompensador. Mais uma vez eu trago a figura dos reis medievais, e você tem, de certa forma, a noção disso. Quando a gente assiste esses filmes, a gente percebe isso. Geralmente, quando um oficial do rei, um soldado do rei, ele se destacava nas guerras, ou por qualquer outra coisa que ele fazia de positivo sobre a nação, ou pela nação, via de regra eles eram premiados. Isso acontecia nos reinos antigos, isso acontecia nos reinos medievais, isso acontecia com os reis, no sentido de conceder honrarias a determinadas pessoas no seu sentido específico. A gente até vê, né? No seu sentido mais moderno, lá no reino da Inglaterra, vez por outra, é concedido uma honraria máxima lá por parte da coroa britânica. Então, no sentido espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, vai acontecer a mesma coisa. Para nós, SUS de Jesus Cristo, que formos fiéis, que formos perseverantes, que formos abnegados, no final de todas as coisas, esse mesmo Rei vai nos galardoar com prêmios. A salvação em si já é o maior prêmio que a gente pode receber, mas além disso, Deus promete galardões para determinadas pessoas na consumação de todas as coisas. São coroas extras ou destaques extras. Eu não sei como é que vai ser o galardão em si. Eu sei que vão adicionar. É um combo espiritual, além da salvação, vamos assim dizer. E Cristo, pessoalmente,
vai nos galardoar, vai nos premiar, cada um que tivermos feito por merecer esses galardões pela graça de Deus. Abram aí, por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Eu às vezes fico a pensar nesse fato, né? Poxa vida, a gente não merecia a salvação. Poxa vida, Deus pela sua graça nos salvou, nos elegeu, nos redimiu e consumou a sua obra de salvação só por graça, e para realçar ainda mais a sua bondade, Ele vai ainda nos galardoar. É muita coisa, meus irmãos, é muita coisa. Vai ser os galardões para quem foi fiel ao ministério, para quem evangelizou, para quem exerceu as obras de misericórdia, para quem fez algo para Deus. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que se envolver com a obra do Senhor, a gente tem que se dedicar a Deus, a gente tem que se doar ao máximo a Ele, o nosso tempo, os nossos dons e talentos, os nossos bens, porque vão ser critérios para o recebimento ou não dos galardões. Olha só, aqui no caso, galardão pela fidelidade, pelo zelo em meio ao sofrimento, como ele vai falar aqui aos irmãos lá da igreja de Esmirna. Abram aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Olha só, a gente já está chegando no final da aula. Cristo dizendo ao anjo, ao pastor lá da igreja de Esmirna, ele diz o seguinte, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha só no final, olha só o final. Ser fiel até quando? E dar-te-ei o quê? Está vendo aí, meus irmãos? Coroa da vida, salvação, galardão, entendeu? Fidelidade, fidelidade. É isso que o Rei Jesus exige de nós que somos os seus súditos. E o próprio Cristo falou, nos proferiu parábolas nesse sentido, entendeu? Que Ele vai nos galardoar. Então, Cristo, Ele exerce pelo menos 3 formas, 3 maneiras o seu reinado sobre sua igreja. Reinado amoroso, reinado protetor e reinado recompensador. Conclusão. Cristo é o nosso Rei. É isso que nós estamos vendo desde semana passada. Ele é o Senhor sobre nossas vidas. Ele nos conduz pelo seu Espírito e pela sua palavra. Eu sempre gosto de dizer que no reinado de Jesus Cristo há uma constituição espiritual. E essa constituição espiritual, que é o que nos rege, é a palavra de Deus, que está resumida, que está sintetizada nos 3 capítulos de Mateus. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Vocês sabem do que trata esses 3 capítulos de Mateus? 5, 6 e 7? Sermão do Monte, que tem uma série de estudos. A gente passou 2 anos só estudando sobre o Sermão do Monte, está lá na playlist da igreja. Então ali, de maneira resumida, você encontra a constituição do cristão, o Sermão do Monte. Ele nos conduz pelo seu Espírito, Ele nos conduz pela sua palavra. E aí, meus irmãos, diante disso a gente chega à conclusão, que maravilha, nós podemos pertencer a esse reino de Jesus Cristo. E pelo fato dele, Cristo, ser o nosso Rei, estamos seguros. Pelo fato de Jesus Cristo ser o nosso Rei, estamos protegidos, não só agora, mas para todo o sempre. Louvado seja o nosso Deus. E diante disso, o que é que fica de lição? Diante disso, o que é que fica de aplicação? Pelo menos 3 lições, 3 aplicações. Uma delas a gente já viu na semana passada, com base no conteúdo que a gente desenvolveu até lá. Ou seja, que a gente deve ter firmeza nas promessas de Deus, a gente já viu. Mas, não só isso, uma segunda aplicação, diante de tudo isso que a gente estudou, sobretudo hoje pela manhã. E qual é essa lição? Meus irmãos, minhas irmãs, confortemos os nossos corações quanto às instabilidades da vida.
Meus irmãos, minhas irmãs, se tem uma coisa certa aqui nessa vida, é que a nossa vida é instável, é que a nossa vida é insegura, é que a nossa vida é incerta. E quando eu falo assim, instável, insegura e incerta, eu não estou dizendo que a nossa vida vai caminhando assim ao sabor das circunstâncias, não. É que sob o ponto de vista humano, daquilo que a gente consegue enxergar, daquilo que a gente consegue perceber, daquilo que a gente consegue experimentar, essa é a realidade. A gente não sabe o que vai acontecer nas nossas vidas amanhã. A gente não sabe. Então, via de regra, a gente passa por muitas situações, seja na nossa vida, seja no mundo que nós vivemos. Conforme nós colocamos aqui na lição, vivemos um mundo de guerras, de epidemias, de dificuldades, de instabilidades, mas diante de tudo isso, a ideia que a gente deve ter é que nada, absolutamente nada, foge ao controle de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é Rei. A gente já lidou, nesses últimos 10, 20 anos, com diversas situações contrárias, e que às vezes a gente é tentado a pensar que o mundo está fora de controle. Jamais o mundo estará fora de controle. Jamais. Jamais. Por quê? Porque Cristo, Ele é o nosso Rei. Abram aí, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Então, aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Procure não ficar ansioso. Procure não ficar preocupado com o dia de amanhã. O que vai acontecer com o mundo? Não sei. Na verdade, eu sei, né? Mas não se preocupe. Tudo está sendo conduzido para a consumação da nossa salvação. Às vezes a gente pensa que o paraíso é aqui na terra. Não, meus irmãos. Tem algo melhor que está sendo reservado para nós. E que algumas coisas vão acontecer até que nós cheguemos nessa condição. Olha só, Colossenses 1, versículo 17. Olha só o que Paulo diz em relação a Jesus Cristo. E veja se a gente não pode descansar nele e não ficar inquieto com o que vai acontecer amanhã na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida do mundo. Não precisa se preocupar. Olha só o que Paulo diz em relação a Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo, meus irmãos. Não são algumas coisas, não são poucas coisas, não é a maioria das coisas. Em Cristo, tudo subsiste, está tudo ali, na palma da sua mão. Ah, mas se amanhã houver uma reviravolta no mercado financeiro, como aconteceu em 2008, né? O pessoal amanheceu rico e anoiteceu pobre. As bolsas espalhadas pelo mundo lá, tudo quebraram. Tudo está nas mãos de Jesus Cristo. E se houver uma terceira guerra mundial, com essas ameaças que a gente tem ali, Rússia, Estados Unidos e tudo mais, não se preocupe. Cristo tem tudo no controle, está tudo na palma da sua mão. E se a igreja for perseguida, surgir algum líder mundial ou líder local que queira perseguir a igreja, também não se preocupe. Tudo está nas mãos de Jesus Cristo. Então, conforte seu coração, aquieta a sua alma, descanse, porque Cristo, Ele continuará sendo o nosso Rei. Ok? Em segundo lugar, já a última aplicação aí, ó. Não tema os inimigos da igreja. O povo de Deus sempre sofrerá opressões. O povo de Deus sempre sofrerá perseguições nesta vida. Isto não é novo. Isso não indica impotência contra aqueles que nos fazem mal. Não. Mas indica que Deus, Ele tem a hora exata de agir. E Ele virá para salvar a sua igreja de todos os nossos inimigos, porque os nossos inimigos, os inimigos da igreja, são primeiramente inimigos de Jesus Cristo. Eu acho interessante, é aquela passagem quando Paulo se converte e o Senhor Jesus Cristo aparece para Paulo e Cristo diz: Paulo, no caso lá ele falou Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Ora,
Cristo estava à direita do Pai. Ele já havia morrido, ressuscitado, ascendido aos céus e sido entronizado à direita de Deus. E por que ele chega para Saulo e pergunta por que Saulo estava perseguindo a ele, se ele não estava sendo perseguido porque ele estava já glorificado? Isso, porque perseguir o povo de Jesus Cristo é a mesma coisa que perseguir o próprio Jesus Cristo, meus irmãos. Então não tema, não tema. A igreja sempre passou por dificuldades, sempre, desde o seu nascedouro. E ela vai continuar. E quanto mais próximo for o retorno de Jesus Cristo, uma perseguição mundial. Eita, os irmãos estão perguntando, pastor, estragou meu domingo hoje, né? Estragou meu domingo. Mas não tem como você fugir dessa realidade. Antes de Cristo voltar, haverá uma perseguição mundial contra os cristãos. Não vai ser uma autoridade local, vai ser uma perseguição mundial. Mas não se preocupe, se ela chegar, no seu tempo ainda, porque Cristo ele vai voltar para nos salvar, para nos redimir e tomar de vingança todos os inimigos da sua igreja. Olha só a promessa que a gente tem. Abra aí, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Não tema os inimigos da igreja, seja eles quais forem, não tema, porque ó, no final, o que é que Cristo vai fazer no fechamento da história? Olha só, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 8. E a vós outros, que sois atribulados, verso 7, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, iremos ser aliviados de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa perseguição, de todas as nossas dores. Versículo 8. E os nossos inimigos? E em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? Então, alívio para nós, tormento para os inimigos do Evangelho. Mas, independente de qualquer coisa, eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, estamos seguros nas mãos de Deus. Sempre, sempre, sempre e eternamente. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele esteja aplicando a sua palavra no nosso coração e que Ele esteja nos fortalecendo cada vez mais, para que nós nos comportemos, não só aqui, mas no futuro, como verdadeiros súditos do Rei Jesus. Que Ele nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.